Olá, bom dia, bom dia, bom dia. São 10h06, 8 de agosto de 2025. Bom, voltando para dar o recadinho prático, rápido. Bom, aquele dia havia muita coisa que a gente por si só escondia. Muitas vezes a gente nem sabia que essas coisas muito mal nos fazia. Mas a gente se acostumou. A gente se acostumou a esconder. Não, pegar aquilo que a gente queria que fosse aparecer. Mas as coisas não costumam funcionar muitas vezes da forma como a gente quer fazer. Por exemplo, se eu tenho 10 dedos, sim, eu tenho que de fato o tempo todo com 10 dedos aparecer. Eu não posso esconder os 10 dedos. Ainda que eu tente fazer. E por isso a coisa esteve assim, a feder. Porque a gente se acostumou a esconder os dedos que costumavam aparecer. Sim, para muito problema a gente não trazer. Se eu costumo esconder as coisas que estão a aparecer, tentando de algum jeito problema a gente não resolver, olha, muito tapete, então a gente esteve a conceder. Imagine se seria diferente daquilo que hoje a gente está a ver. Sim, porque esconder não significa resolver, muito menos significa que o problema não vai, pior, aparecer. Por isso Deus me disse para esse a parte, se curtinho aqui trazer. Olha, eu não costumo problema esconder. Não, eu sei que um problema conviver é diferente. Se a gente não procura com problema conviver, olha, muito pior vai ser. Porque existe a particularidade de cada ser. E se existe a particularidade de cada ser, você precisa com essa particularidade conviver. Isso não quer dizer problema esconder. Mas um certo respeito a gente precisa ter, sim, pelos outros, que também tem, cada um, a sua particularidade. Mas a gente deixar amontoar particularidades, achando que isso poderia nos dar um certo ar para respirar. Quem pode respirar num caixão podre de algum lugar? Quem pode numa casa morar com os carniceiros sempre a caixão podre alimentar? O que a história tem para nos falar? Sim, porque se a gente se recusa a para trás olhar para saber qual é a maneira do povo se comportar, aí fica difícil a gente ter uma ideia do lugar. Porque se a gente tem uma ideia do lugar, a gente sabe com a particularidade do lugar lidar. Saber até de fato o problema reservar. Para buscar uma maneira de tratar. Mas esconder? Imagine você é uma pessoa pegar, colocar como cabeça do lugar, sendo que o cabeça você sabe que vai continuar do mesmo jeito a se comportar. E alguém você vai, de fato, culpar como cabeça. Só para o cabeça você não apresentar, porque você sabe que muito pior o problema, sim, para você tratar, vai se apresentar. Ao longo do tempo assim, a gente costuma, de fato, o tempo todo, barragem, consertar. Há uma rachadura aqui, uma rachadura, mas foi de tal maneira que ao longo do tempo, tanta sujeira a gente esteve a barrar, trazendo só aquilo que era conveniente para o lugar, que não tem mais como essa barragem não estourar. Infelizmente, quem vai pagar
E são aqueles que costumam muitas vezes até gostar do problema, não enxergar. Sim, porque costuma muito mais festa a frequentar. Mas até as festas do lugar a gente vai ter que separar, dizer explicitamente quem é que vai pagar e quanto isso vai custar. Agora, não pode ser maior do que de fato que a conta do banco escolar, não pode ser maior do que a conta do banco de quem está no posto de saúde a precisar, não pode ser maior do que quem está precisando de saneamento básico. A conta de diversão não pode ser maior de que o buraco que na rua esteve, assim, a precisar do cimentinho, do asfaltozinho. Não pode ser maior. O problema é que a conta do divertir tem passado dos limites até de um piniquinho. Sim, alguém possuir. Aí fica difícil. Fica difícil mesmo a gente não passar por tanto sofrimento aqui. Olha, Deus me disse assim: ô Maria de Cássia, se o dinheiro viesse a sumir, o que seria desse povo aí? Eu falei: na certa o Pix vai substituir. Faz o Pix aí, faz o Pix aí. Se o dinheiro vier a sumir, nem o Pix vai substituir, nem o Pix. Então a gente vai precisar mesmo mudar, sim, a maneira como a gente costuma lidar com a ilusão do lugar. Sim, porque se criptomoeda é a solução que eles estão a alimentar, santo Deus. Quem vai mais em criptomoeda acreditar? Sim, quando o faraó, sim, da tumba, eu pegar. Sendo assim, passei para esse recadinho aqui deixar. Não tem assunto difícil para com Deus não tratar. Mas Deus jamais vai ocultar. Sim, o real sentido de peixe podre. Sim, a gente realmente buscar. Obrigada. Eu penso. Eu penso que é difícil a gente ser ímpar. Sim, é difícil. Bom mesmo é quando a gente sabe ser par. Para nenhuma pá a gente pegar. Sim, para em buraco a gente não parar. Portanto, sabendo eu que Deus, tudo pode me dar, por que eu vou querer pegar pá para no buraco eu parar? Nem pensar. Obrigada. Como diz o divino, completamos a data.